Muito boa tarde a todas e a todos. É sempre com um gosto estar outra vez em mais uma sessão do ciclo de conferências Cidade um Lugar Comum, que é uma iniciativa da Fundação da Casa de Mateus e do município de Vila Real e que vimos realizando há uns meses esta parte. E fruto da pandemia, estamos a realizá-la através da videoconferência. Inicialmente tínhamos pensado estas sessões de forma presencial, aliás chegamos a fazer duas delas de forma presencial, mas de facto a Covid-19 veio estragar-nos os planos e veio remeter-nos para a videoconferência. Esperemos que no futuro próximo possamos ter os nossos convidados de forma presencial e eventualmente até em modo de um ou dois seminários, para de facto podermos complementar, digamos, estas sessões desta forma, que não é mais agradável, mas de qualquer maneira é também a maneira de, neste momento, as levarmos até ao público que nos vem seguindo. Hoje vamos ter o professor João Seixas, que nos vai falar da cidade e da sua governação em tempos de pós-pandemia. De facto é um tema interessante. Já aqui também falamos uma vez, numa das sessões com o professor José Mendes, também daquilo que poderá vir a ser as lições que a pandemia nos pode trazer para o futuro das cidades e da sua governação, mas o professor João Seixas também hoje certamente que nos trará aqui uma visão que é muito própria dele e com a experiência que ele tem neste domínio, que de certeza que vamos ter aqui uma excelente conferência. Mas para falar do professor João Seixas, eu passaria já de imediato à Teresa Albuquerque, que faria a apresentação do nosso convidado. Teresa. Muito obrigada. O professor João Seixas é professor e investigador na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, nas áreas das cidades e metrópoles, dos estudos urbanos, da política e desenvolvimento urbano e espacial. É doutorado em Geografia Urbana pela Universidade Autónoma de Barcelona, mestre em Urban and Regional Studies pela London School of Economics and Political Science, foi comissário da Carta Estratégica de Lisboa e coordenador da Reforma Político-Administrativa da capital portuguesa. Comissário da Exposição Futuros de Lisboa, EGEAC, em 2018, é consultor do programa UrbAct, da DG Regio e Urban, da Comissão Europeia. É professor convidado em Barcelona, na Universidade de Barcelona, do Rio de Janeiro, na Universidade de Rio de Janeiro, autor de diversos artigos científicos de âmbito nacional e internacional. Os seus livros mais recentes são Projeções de Lisboa, de 2018, que coordenou, Em Todas as Ruas, 2015, Governação de Proximidade, em 2014, A Cidade na Encruzilhada, 2013 e Urban Governments in Southern Europe, em 2012. Agradeço imenso a sua presença e passo-lhe a palavra. Muito bem, muito obrigado. Bastaria dizer, cumprimento a todos, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Bastaria dizer que eu sou professor, é mais que suficiente, fico embaraçado sempre nestas coisas. Mas queria cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Vereador Adriano Sousa e as pessoas da Câmara Municipal de Vila Real e da Casa de Mateus também, e todos os presentes, e mais uma vez muito gosto em estar aqui convosco, com as pessoas de Vila Real, uma cidade que eu gosto muito. Aliás, estávamos a conversar agora há pouco também, não é? Eu sou de uma cidade bem perto daí, que é Viseu. Também não estou lá, estou em Lisboa, porque sou aqui professor, mas pronto, também há estas desvantagens da pandemia, também nos permite também estar rapidamente noutros locais. Bom, eu passaria rapidamente então àquilo que me foi pedido, que é falar convosco durante 30, 40 minutos sobre algumas reflexões sobre a cidade pós-pandemia e trouxe um PowerPoint que já fizemos a experiência para compartilhar. Creio que já estará. Está sim, senhor, está ótimo. E a minha voz já agora também creio que está tudo bem, não é? Do som. Confirmo, sim. Muito bem. Ora bem, então, de acordo com aquilo que me foi solicitado, e com todo o gosto, vou refletir agora aqui um pouco convosco sobre estes temas, a cidade e a sua governação para tempos pós-pandemia. Isso faz com que
eu tenha que não apenas falar no pós-pandemia, que será um exercício prospectivo, porque estamos em plena fase de pandemia, infelizmente, mas antes disso, refletir sobre aquilo que nos conduziu até aqui, em termos da evolução da cidade em Portugal, sobretudo, e o que é que a pandemia está a mostrar de uma forma mais evidente. E, portanto, eu tenho, não sei se passa, peço desculpa, mas está aqui já funciona, aqui está. E, portanto, esta minha palestra, conferência, divide-se de uma forma muito simples em 3 pontos. A cidade pré-Covid, onde estávamos até março de 2020, um pequeno apartado sobre a pandemia e o que está a acontecer em momentos, em fases pandémicas, como estamos a viver neste momento, e algumas reflexões sobre aquilo que pode ser importante para a cidade pós-Covid. Sendo que a cidade pós-Covid já começou, mesmo antes da pandemia, porque são movimentos vários que se estruturam com ritmos diferentes, com movimentos diferentes, com responsabilidades diferentes e que a pandemia veio desestruturar alguns destes movimentos e que é preciso refletir sobre eles. No primeiro ponto, a cidade pré-Covid. Como é que a cidade em Portugal estava a evoluir até março, justamente, de 2020. Eu creio que, ou quase com toda a certeza, que vou repetir-me em relação a alguns vossos convidados anteriores. As minhas desculpas por isso, mas espero que seja essa uma repetição que consiga dar mais substância às reflexões que todos estamos a fazer sobre o território, sobre as cidades em Portugal. Aqui, este pequeno mapa mostra a variação populacional em 30 anos, nos diferentes municípios portugueses, de 1981 até 2011, portanto, em 30 anos, e o que nós vemos é que há aqui em Portugal, e todos sabemos esta história do que aconteceu, não é? Há um duplo movimento. Há um movimento do chamado despovoamento do interior. Ainda hoje continuo a ouvir jornalistas e outras pessoas a falarem de desertificação, não é? São coisas bem diferentes, um geógrafo sabe isso bem, e certamente vós também, é despovoamento, o que é um assunto tão sério como a desertificação, por razões que são paralelas, digamos assim. Portanto, há um duplo movimento, diria eu, que é o primeiro é o despovoamento do interior, a ida, o contínuo êxodo rural e a ida das pessoas para as grandes cidades e para as metrópoles, que no caso português são, grosso modo, 2/3, eu não estou a contar com as ilhas, porque o Funchal também é uma proto-metrópole muito importante. /3 porquê? Porque além de Lisboa e Porto também temos o Algarve, como vimos aqui, que cresceu bastante população nos últimos 30 anos, nomeadamente os concelhos do Algarve Central, e por razões que se sabem muito ligadas à indústria do turismo e ao desenvolvimento do imobiliário na zona do Algarve. Mas, grosso modo, o que aconteceu foi, de facto, um movimento para as 2 metrópoles principais em Portugal, e o segundo movimento é que este êxodo que foi acontecendo no nosso país e que o desequilibrou territorialmente de uma forma profunda, como bem sabemos, não aconteceu propriamente, por seu lado, para os principais centros destas metrópoles. Foi também para aquilo que chamávamos na altura de subúrbios ou periferias. E, portanto, há um duplo movimento, em resumo. Um movimento de ida para as metrópoles e para as grandes cidades, e dentro destas há um movimento de periferização contínua. Aí em Vila Real sabem bem que, de certa forma, isto também aconteceu à escala intra-regional, e, portanto, também acontece um despovoamento muito grande das vilas e das aldeias, e uma concentração nas cidades, incluindo Vila Real, das poucas do interior, que foi conseguindo, ao longo destes 30 anos, aguentar a sua população. Não a sua estrutura demográfica, que variou bastante em todo o país, e, portanto, vemos, grosso modo, aqui está a Vila Real, que é com Viseu, com Castelo Branco, com Covilhã, Fundão, com Évora, as cidades universitárias, grosso modo, aquelas que resistem a esta litoralização contínua. E, portanto, aquilo que nós temos é, nos arredores, nas periferias das grandes metrópoles, isto é uma imagem que eu tirei do Google, passa a publicidade,
nos arredores das periferias das grandes cidades, este território muito descosido, que é fruto de décadas de fraco planeamento em Portugal, difícil planeamento, por razões que eu daqui a pouco também falarei um pouco, sempre de forma insuficiente, porque isto dava uma tese de doutoramento inteira, e aqui é apenas um tecido que eu fui buscar no computador, que algures entre Loures, Santo António dos Cavaleiros e na A8, a caminho do Marlo, no mercado abastecedor da região de Lisboa, para onde foi muita gente, e para onde continua a ir muita gente. Eu não tenho um mapa sobre Vila Real, as minhas desculpas, trouxe aqui da minha cidade de Viseu e que mostra também bem o que aconteceu nestas cidades mais do interior, embora sejam cidades absolutamente fundamentais para o equilíbrio territorial, social e ecológico do país. Em Viseu aconteceu um processo similar, como sabem, e portanto temos aqui o centro histórico de Viseu que se esvazia, muitos azuis são as perdas da população, os vermelhos e os laranjas são os ganhos, não é? E portanto há uma periferização das cidades, mesmo das médias, como Viseu e certamente Vila Real, saberão bem melhor que eu, e todos os azuis à volta são as aldeias, que quase desaparecem. Esta história é muito conhecida. Agora, o que acontece hoje em dia é que estes 30 anos que eu estou aqui a falar são décadas, digamos assim, de explosão metropolitana e de implosão do interior. Mas na última década, nesta década que termina agora justamente com o início do Covid, da crise pandémica, e tenho aqui ao lado este mapa, esta situação acentua-se. Acentua-se e são estimativas do INE, em que vemos que agora já nem sequer a área metropolitana do Porto cresce, é sobretudo aqui, à volta de Lisboa, que há quase como um buraco negro a atrair tudo, e todo o país perde população, incluindo as cidades médias que tinham conseguido nos últimos 30 anos aguentar bem a sua população. Portanto, é uma situação muito séria, que configura desequilíbrios territoriais profundos, e dentro da única metrópole que vai ganhando população, é, paradoxalmente, ou talvez não, também a metrópole onde há as maiores desigualdades, onde há mais ricos, mas também mais pobres. E, portanto, eu peço desculpa se tenho muitas letras neste slide, mas peço que me sigam, que eu preparei com todo o gosto para esta palestra e depois para as aulas também aos meus alunos. De uma forma resumida, aquilo que falei anteriormente, 4 a 5 décadas de explosão das cidades em Portugal e de implosão do interior. Mas agora temos uma década, 2010, 2020, a década, quer dizer, nem de propósito, esta década que fecha agora em 2020, uma nova começará em 1 de janeiro de 2021, é quase tirada a régua e esquadro desde o período em que há a crise financeira e a entrada da Troika e o resgate financeiro nacional, em 2011, e o início da pandemia. O memorando de entendimento é assinado em maio de 2011, a pandemia sucede em março de 2020. E, portanto, esta crise pandémica, como eu referi há pouco, veio acelerar estas mudanças, esta transição, que eu falarei um pouco mais. Não estamos ainda num novo paradigma, embora haja muita gente certamente que o diz, que já estamos numa era digital, que já estamos numa era tecnológica absolutamente nova e fascinante. Não estamos ainda de todo, porque 200 anos de evolução, ou mais aproximadamente 4 a 5 décadas de profunda transformação territorial em Portugal, não desaparecem de um momento para o outro. E, portanto, todas as mudanças de paradigma histórico têm as suas fases de transição. E é justamente numa fase de transição em que nós nos encontramos. Não vos sei dizer quanto tempo vai durar. Estas coisas não começam num dia e terminam no outro, como eu referi há pouco. Mas o que a história nos mostra, de facto, é que os momentos de transição são momentos particularmente especiais na história da humanidade. E não me surpreende, infelizmente, que é precisamente nos momentos de transição que há todos os confrontos, convulsões políticas e populismos que estamos a assistir. Porque são momentos em que as ansiedades sociais aumentam bastante, em que os riscos de erros políticos são maiores, em que a responsabilidade se torna mais evidente.
E, portanto, todas estas questões também acontecem em Portugal. O segundo ponto, o território importa e importa muito. Não vou convencer a plateia que aqui está a assistir à palestra que o território importa, senão não estariam aqui provavelmente, mas importa muito. E pelas razões que aqui estão referidas a seguir, que eu não vou ler em detalhe, passava já para o terceiro e quarto ponto que me parecem particularmente pertinentes. Numa situação em que o território importa muito e numa situação em que, numa fase de transição, precisamos de ter uma capacidade de política sobre o território e de coesão social muito forte, o que é que temos? Temos uma reflexão e ação em torno das cidades do território que deve ser estruturada em Portugal para, e cito um documento da OCDE de uma análise territorial para Portugal, justamente. Um país relativamente pequeno, mas diversificado, com uma fraca taxa de crescimento, permitam-me aqui um parênteses, o país quase não cresce desde há 20 anos, isso daria para uma outra aula de política económica interessante, certamente, e uma capacidade limitada em matéria de despesa pública, marcado, por sua vez, por uma longa tradição de governação centralizada, e pela falta de órgãos regionais eleitos. Nem de propósito, suponho que hoje terão a ser eleitos por colégio eleitoral dos autarcas, os presidentes das CCDRs, como sabem, com a polémica evidente, no meu entender, que está neste momento instalada. Portugal é um país, neste aspecto, particularmente específico, porque é quase o único país da Europa Ocidental, e quase toda a Europa, diria mesmo, que não tem regiões politicamente legítimas ou eleitas. O professor José Matoso, o nosso grande historiador medievalista, dizia que Portugal nasceu com um pecado original, que é que foi o Estado que fez a nação, e não o contrário. Muitas histórias europeias, não todas, mas a maioria, são nações de povos que constroem um Estado. Em Portugal é o Estado que vai conquistando território e que faz a nação. E isso vê-se de uma forma por demais evidente nas nossas fronteiras com Espanha, em que não há grandes cordilheiras ou grandes rios a separar. É uma fronteira completamente política e, portanto, a história deste país é uma história de afirmação, sobretudo de política nacional, e onde o território é, por isso mesmo, incluindo as cidades, filhos de um Deus menor. E o que é que acontece hoje em dia? Por todos os lados, por todos os poros, se pede que o território tenha lugar na alta política, incluindo a União Europeia. E, portanto, esta transição também está a ser feita em Portugal. Estes slides a seguir mostram esta evolução. Vou passar mais rápido, porque senão não tenho muito tempo, gasto demasiado tempo. São slides que mostram imagens de Lisboa, bem sei. Prometo para a próxima trabalhar com a Câmara de Vila Real para pôr uma configuração concreta sobre a evolução da cidade. Mas são 50 anos que separam a inauguração da ponte sobre o Tejo até ao Web Summit. E que mostra esta história que eu falei já anteriormente. Em que há 50 anos atrás se dava uma explosão da metrópole, a industrialização muito concentrada nas grandes cidades portuguesas, e 50 anos depois dá-se também aqui em Lisboa, por coincidência ou talvez não, o maior evento mundial de conferências de internet e sobre o digital. E não deixa de ser curioso que um dos símbolos mais importantes da urbanização contínua em extensão do nosso país, que é a ponte sobre o Tejo, que na altura só tinha rodovia, aliás, só há pouco tempo atrás é que tem comboio, e também está ao fundo na imagem da Web Summit. Agora como elemento simbólico, em que se vê no computador, talvez não se atravesse tanto, mas tudo isto não deixa de ser marcante nas nossas paisagens. Eu passo para este segundo ponto, porque o tempo passa rápido, para o caso concreto da gestão das cidades e do urbanismo. O que temos assistido mais recentemente é que há aquilo que
um famoso sociólogo norte-americano, Richard Sennett, chamou de o divórcio entre a ville e a cité. Os franceses têm dois nomes para denominar cidade, aliás, que vem já do latim a diferença entre urbes e civitas. Grosso modo, a ville é a cidade física, a cidade urbanística, e a cité, a cidade social e a cidade política. Temos visto que o urbanismo, tal como o conhecemos, tal como nós o aprendemos durante décadas, desde o século XIX, olhem, o urbanismo, em grande medida, no final do século XIX, muito projetado por questões de saúde pública, face à enorme pobreza que existia nas cidades como Londres, Paris, Barcelona, Madrid, Lisboa também, etc., em que o urbanismo exige estruturas de higienização da cidade. E agora, com a pandemia, é interessante também fazer esse tipo de reflexão. Mas o urbanismo, tal como o conhecemos, que durante décadas e décadas fomos reconstruindo e reconstruindo as escolas do urbanismo, agora parece estar com grandes dificuldades em dar origem a desenvolvimento social, a ser uma alavanca importante da providência e do apoio, incluindo económico. Temos uma situação simbólica, identitária, nesta fase de transição, de uma dupla perda, um passado que já não volta e que nós, que já temos uma certa idade, ainda há pouco tempo atrás, o reconhecíamos nas nossas memórias, mas um futuro ao mesmo tempo que é difícil de prever. E é de facto nestas situações que a ansiedade social aumenta muito. O famoso ensaísta italiano que morreu há pouco tempo, Umberto Eco, tem um livro. Ele tem vários livros, mas um que é particularmente interessante para estas reflexões chama-se Apocalípticos e Integrados, em que a tese dele, de uma forma muito sucinta, é que cada vez que há um período de grande mudança, aparecem sempre os apocalípticos, a dizer que o mundo vai acabar amanhã, e os integrados, eu diria mesmo os eufóricos, a dizer não mexe, fantástico, isto é muito bom, vamos todos ser diferentes. Portanto, a verdade, como sempre, ou a virtude está algures no meio, mas, de facto, em momentos de grande ansiedade social, acontecem estas clivagens. Agora, ponham nisto as redes sociais e a internet e estarmos todos fechados em casa, só olhar para os ecrãs e para o Facebook, e aumenta, de facto, estas problemáticas de dificuldade comunitária muito grande. Não é? Na política, isto também acontece. Há alterações significativas nas práticas e nas tecnologias políticas, e nos movimentos sociais, nas percepções dos cidadãos, nas exigências dos cidadãos. Não é? E, para terminar esta primeira parte, no meio disto tudo temos aquilo que toda a gente pede como uma terceira fase do poder local em Portugal. Entre parênteses, irregional. O poder local em Portugal existe, de facto. O poder regional está em estruturação. Terceira fase, porque, enfim, a seguir às eleições democráticas primeiras de 1976, da instalação do poder local, dos direitos mais fundamentais, uma segunda fase a pensar no desenvolvimento mais económico e, finalmente, ecológico, e agora uma terceira fase em que a Europa e todos nos pedem que sejamos sustentáveis, integrados, transversais, com redes e todas estas questões que temos que ver de uma forma integrada. É precisamente a União Europeia que o pede. Como foi referido há pouco, eu fui agora neste momento já não sou, fui durante 5 anos consultor da Comissão Europeia para Políticas Urbanas, e de facto a União Europeia que começou nos anos 90 por sugerir aos diferentes territórios europeus para pensarem de uma forma mais integrada, mais estratégica, passou dessa sugestão para a cenoura, dizer se forem mais estratégicos, se forem mais integrados, têm mais benesses, mais apoio comunitário. E agora passou da cenoura para a cenoura com o pau e diz ou são assim ou não há nada, ou não há apoios. E, portanto, temos estratégias integradas por toda a Europa, que já começou há uns anos atrás, com o famoso 2020, em que o território nacional se encheu de estratégias 2020, mas agora temos os 2030, e que são, mais uma vez, com novos enfoques, com novas orientações que a União Europeia
exige. E exige muito bem. Fazemos parte da Europa, convém lembrar, e fazemos muito bem parte da Europa. Somos até extremamente ativos numa série de políticas de coesão e de programas, nomeadamente aquele que eu assessorei também, o programa Urbact, que é um programa que desenvolve propostas estratégicas. E, portanto, o European Green Deal, os ODS, desculpem o acrónimo que aqui está, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tal como aprovados pela Cimeira de Nova Iorque e mais tarde pela Conferência de Clima de Paris de 2015-16. Os novos desafios da inclusão social, do emprego jovem, da economia circular, estão todos plasmados nas novas perspectivas 2030. Mas a União Europeia também exige que tenhamos visões territoriais mais integradas, o que exige, por sua vez, que as nossas políticas setoriais na educação, na saúde, no desporto, na energia, sejam também políticas mais territorializadas. Isto, mais uma vez, suponho que parecerá óbvio para esta plateia que me está a ouvir, mas convém lembrar que ainda há pouco mais que 10 anos, nem tanto, decidiam-se fechar escolas, fechar tribunais, fechar equipamentos fundamentais para a coesão mínima de um território em nome de funcionalidades puramente setoriais. Um gravíssimo erro, portanto, não havia uma mínima noção da territorialização das políticas. E a Europa pede também que sejamos mais participativos, de uma participação cada vez mais ativa, mais de co-governação. Agora pede, ao mesmo tempo, também para as administrações públicas, para não serem só elas a ser estratégicas e integradas, mas também que abram as suas portas para outros atores, para outros agentes, incluindo o cidadão, para que participe de forma mais ativa nas responsabilidades de futuro dos territórios. Estes slides vou passar rápido. Olhei para o relógio e fiquei preocupadíssimo, são 20h30, mas creio que começámos só por volta das 19h30. Creio que começámos por lá às 19h30. Sim, é um facto, começámos já 10 minutos mais tarde, portanto ainda estamos com algum tempo e depois ainda conseguimos encaixar 15, 20 minutos de debate tranquilamente. Portanto, muito bem. Muito bem. De qualquer modo, estas componentes vou acelerar porque depois ainda tenho a parte da pandemia. E este é um exemplo daquilo que a Europa nos pede. Como podem ver aqui, este documento é de 2011, Cities of Tomorrow, as cidades do amanhã, um documento muito importante, que lançou as políticas urbanas para a década que está agora a fechar. E como se vê aqui, espero que possam entender o inglês, mas eu refiro em português, portanto temos aqui o old hardware, em que temos os municípios, traduzindo para português, para a realidade portuguesa, as regiões, que no caso português, como também já referi, não são legitimamente eleitas, não é? Mas são responsabilidade da administração central e com importância administrativa, da administração pública importante, e os Estados centrais. E agora o que a União Europeia pede é que, a par deste velho hardware político, tenhamos um novo, que eles chamam software, mas também a pouco e pouco pode se tornando hardware, que vai desde a própria União Europeia, como um ator, aliás, importante, e descendo de escalas, incluindo áreas metropolitanas. No caso de uma cidade como Vila Real, eu diria a intermunicipalidade, os sistemas que estão interligados com os diferentes concelhos, os diferentes municípios, no caso, é o vosso caso do Douro, até à escala do bairro, que não é o mesmo que freguesia, mas no caso português pode perfeitamente adaptar-se. E com todas estas diferentes necessidades de transmutação, também, portanto, também aqui, digamos que no espaço da política, nas dinâmicas da política sobre os territórios, há também aqui uma transição, uma transformação a ser feita. E dentro de cada uma destas escalas, a União Europeia pede, como já referi, que sejamos integrados, transversais. Não é? Não pensemos apenas em políticas de educação ou apenas em políticas de habitação, mas pensemos de uma forma mais transversal e mais integrada. Ora bem, isto é muito simpático na teoria, mas não é simples de o fazer. Esta transição está a ser feita com alguma dor, mas está a ser feita de uma forma até bastante interessante. O
pelo que nós temos visto, os municípios portugueses têm tido bastante resiliência nesta capacidade. E agora, com o Covid, mais uma razão para se pensar de uma forma muito mais estruturada. Aqui um exemplo das políticas aqui de Lisboa. Eu não me atrevi a colocar exemplos de políticas de Vila Real, saberão melhor do que eu. Coloquei as da cidade onde estou, em que há, ao mesmo tempo que estas concepções integradas, estratégicas, estão a ser pensadas, na prática, no terreno, no dia-a-dia, no cotidiano, há dezenas, centenas de ações, de programas, de iniciativas que vão sendo feitas na educação, na ação social, nos bairros mais vulneráveis, no apoio à renda acessível, na criação de ninhos de empresas e de startups, etc. Deixo aqui apenas, foi o máximo a que eu me atrevi, em que colocar para a vossa reflexão interna alguns elementos que eu percebi que eram relativamente recentes para Vila Real, incluindo a proposta estratégica do Douro 2030 e o plano de ação intermunicipal para as alterações climáticas. E também as mais recentes políticas relacionadas com reabilitação urbana e o plano estratégico de desenvolvimento e reabilitação urbana, o PEDU de Vila Real. Portanto, esta transmutação que eu peço a vós que farão muito melhor do que eu, certamente. Mais 2 ou 3 elementos antes de passar para a pandemia. Temos ainda, para além disso, as mudanças tecnológicas, que são profundíssimas e cada vez mais vastas, e, portanto, estamos muito perto de ter a capacidade de perceber cada cidade quase online, se as diferentes administrações autárquicas e políticas fizerem um investimento adequado nessa percepção, e desde que sejam, obviamente, em estruturas de open source, abertas e acessíveis para todos, para que não fiquem fechadas, porque a informação, como sempre, vale muito em termos de decisão política, de capacidade de ação política. E um último ponto, relacionado com a cidadania, e depois daí passo finalmente para a pandemia. Sobre a cidadania, o velho axioma de que em Portugal as pessoas não participam, está também aqui a mudar consideravelmente. Temos aqui do Economist Intelligence Unit o índice da democracia, em que temos até 2017-18 as liberdades civis que na Europa tiveram algum retrocesso relacionado sobretudo com países como a Hungria ou a Polónia, como sabemos, mas de qualquer modo é curioso verificar que há este retrocesso nas liberdades civis em movimento paradoxal com a participação política, que é o amarelo. Há de facto uma consciência, sobretudo nas gerações mais novas, com mais formação e educação, desta responsabilidade política, ecológica e social. E de facto vemos aqui no caso português, aqui está, em que somos considerados uma democracia não plena, mas não se preocupem demasiado, quer dizer, preocupemos-nos, como é óbvio, não é? Mas, por exemplo, França também aqui está, ou mesmo a Bélgica, ou mesmo a Itália. Mas, sobretudo, os indicadores valem o que valem, sobretudo em termos qualitativos. São sobretudo sintéticos, no meu entender, para apontar tendências e perspectivas, e é por isso que se devem utilizar para reflexão. Os quantitativos é outra questão. Mas não deixa de ser interessante verificar que onde nós falhamos é, de facto, na participação política. Segundo estes estudos comparativos com as restantes sociedades europeias. De qualquer modo, como eu referi, e é o último ponto antes da pandemia, o panorama está a mudar bastante. Eu conheço razoavelmente bem a realidade aqui em Lisboa e também no Porto e em Viseu, por exemplo. Suponho que em Vila Real talvez também possa estar a acontecer, mas há um crescendo de atividade política, cívica, urbana, nomeadamente das gerações mais novas, e em Vila Real suponho que sim, certamente por ser uma cidade universitária, mas mais uma vez saberão melhor que eu, com propostas alternativas para a vida urbana, mas também pressionando para aquilo que consideram alguns riscos nos seus direitos sociais e urbanos. Estão aqui vários exemplos em Lisboa. E, portanto, é perante este panorama completo
que eu demorei já quase 30 minutos a vos referir, que estávamos na pré-pandemia. Surge a pandemia para Portugal em fevereiro, março de 2020 e de repente parece que tudo para. Parece que tudo para. Surgiram logo parangonas a referir que está tudo, que a cidade vai desaparecer, que vamos todos ficar em casa. É natural, não estávamos à espera, não estávamos preparados, não é? Mas, contudo, esta é uma visão, como dizer, clássica, simples e diria mesmo simplista. Esta é a Baixa Pombalina e, de facto, às 11 da manhã, ao meio-dia, creio eu, quando foi tirada esta foto, o panorama era este, mas por baixo, o panorama era este. Ou seja, aquilo que hoje sabemos, e já sabíamos, os chamados trabalhadores essenciais não pararam. Custa-me o termo trabalhadores essenciais, com todo o respeito, obviamente, por estes trabalhadores essenciais, porque todo o trabalho é essencial. Mas que por baixo daquela rua, no metro, no metropolitano de Lisboa, a cidade continuou a pulsar e a não parar. Mas não só aqui, e também na administração autárquica, na administração territorial, na administração pública, nas empresas privadas, em muitas outras formas. Claro que muitos de nós ficámos em casa a fazer o chamado teletrabalho, e terá impactos no futuro, já falarei disso para a cidade pós-Covid, mas uma parte também muito significativa dos trabalhadores e de todo o tipo de atividade de manutenção e limpeza dos espaços públicos, nos mercados, nos licenciamentos, na ação social, certamente, nas juntas de freguesia, continuam. Alguns dados sobre a pandemia, vou passá-los muito rápido. Há, de facto, uma correlação entre os contágios e a densidade populacional, é óbvio. Desde sempre que houve pestes, que houve pragas, que os locais mais atingidos foram as cidades. É óbvio. Aquilo que faz com que os humanos se juntem mais uns com os outros é também aquilo que pode fazer perigá-los mais quando há pestes. É óbvio. É humano. É biofísico, digamos assim. E, portanto, no caso aqui da AML, a Área Metropolitana de Lisboa, não espanta que haja aqui, quer dizer, o município, mais que Lisboa, com maior densidade, que é a Amadora, onde também houve casos confirmados. Houve aqui alguns casos, na altura, estes dados são de julho, relacionados com alguns surtos mais específicos, como por exemplo em Reguengos, soube também do caso de Vila Real, como saberão também muito bem, claro, de Ovar, obviamente, mas há uma tendência, uma correlação forte com a densidade. O que não quer dizer, de todo, que as cidades estejam em risco por causa da pandemia, porque, como eu vou referir a seguir, num texto que eu gostei muito de ler, de um jornalista numa revista especializada em cidades dos Estados Unidos, de Nova Iorque, a questão não é a densidade por quilómetro quadrado, é a densidade por metro quadrado. Ou seja, são as condições de habitabilidade, as condições de conforto e de segurança nos transportes públicos. Portanto, não é uma questão de densidade por quilómetro quadrado, é uma questão de densidade por metro quadrado que se trata, que é muito diferente. É muito diferente. Aqui temos, isto são dados do INE, aqui mostram, portanto, desde março até junho. Eu quis atualizá-los mais, mas este gráfico era o mais atual que havia. É interessante que o INE fez um acordo com algumas, incluindo com as empresas que gerem as informações do Facebook, vejam aqui. E, portanto, as pessoas que ficaram em casa mais tempo, o teletrabalho aqui, e a pouco e pouco diminuindo a frequência de teletrabalho para apenas cerca de 20% em junho. Agora estará a aumentar outra vez de novo, com a segunda vaga, infelizmente. Portanto, o teletrabalho não é assim tanto, é para aqueles que podem, obviamente, mas não é assim tanto para a maior parte da população. E aqui é, de facto, o caso de Nova Iorque, como eu referi há pouco, em que há uma correlação muito forte com
as freguesias, os distritos urbanos onde há mais efeito pandémico, com as linhas de metropolitano e as linhas de autocarro. E como ele está aqui referido, neste artigo que eu referi, Covid-19 não é um problema de quilómetros quadrados, mas um problema de metros quadrados. Trata-se de questões, no fundo, de direitos habitacionais e de direitos a um mínimo de qualidade de vida e de segurança. O impacto económico é profundo. Basta ver este gráfico aqui em cima, em que temos a evolução do PIB trimestral, desde a crise financeira. A crise financeira está aqui. Estão a ver? O impacto no PIB é profundo. 3 a 5% negativo. Depois há aqui um certo relançamento, mas é pelo efeito de negatividade deste. E depois aqui temos os anos do resgate financeiro, daquilo que se convencionou chamar normalmente as políticas de austeridade, que foram mais impactantes no PIB, neste reequilíbrio financeiro nacional, do que a própria crise financeira. Depois temos, a partir de 2014, um certo equilíbrio, há aqui um período mais estável, e temos o efeito da pandemia, que é, de facto, ficará para a história. Ficará para a história, não apenas do nosso país, mas da humanidade. E, portanto, temos aqui, de facto, e da história económica, o que aconteceu e as expectativas dos volumes de negócio, no caso do comércio e retalho. Enfim, nem tudo são más notícias. Também se falou muito disso, que houve muito menos poluição. E temos aqui a comparativo de março a abril na Europa de níveis de dióxido de nitrogénio e do ano da pandemia equivalente. É óbvio, houve muito menos consumo, muito menos produção, e os efeitos ecológicos foram por demais visíveis. E um último ponto sobre a pandemia. Surpreendentemente, ou talvez não, a sociedade portuguesa movimentou-se bastante. É um projeto do qual eu faço parte com a Universidade, aqui na Universidade Nova de Lisboa, com a Universidade de Aveiro, em que estamos a monitorizar as redes de ação social surgidas durante o confinamento, nos apoios domiciliários, nos circuitos curtos, no apoio à alimentação, nos apoios aos mais necessitados, nos serviços sociais, mesmo apoios online. É extraordinária a movimentação da sociedade civil, o que mostra, de facto, que é um chavão que já não corresponde muito à realidade de que a sociedade portuguesa não é participativa e não se move assim tanto. É verdadeiramente notável assistir às redes de solidariedade que temos procurado mapear. Estamos neste momento já integrados este nosso projeto numa rede mais global, com Espanha, com França, com Itália, com os países da América Latina, com alguns do Canadá, e estamos a fazer já uns estudos comparativos daquilo que está em termos de, como dizer, de resposta da sociedade, de apoios. Não estou a falar da administração pública, estou a falar mesmo de ONGs, de redes sociais, de redes de solidariedade, e que estamos a mapeá-los, e Portugal não fica nada atrás, nem abaixo da média sequer, de todos estes exemplos internacionais. E, finalmente, o terceiro ponto. O terceiro ponto, eu diria o seguinte. Como referi ao princípio, a vida urbana e as cidades já estavam a mudar de forma considerável antes do Covid. Numa mudança só comparável, quase que tiraria o talvez, com o início da industrialização. De facto, após 200 anos de era industrial, estamos a assistir a uma nova era que vulgarmente se chama a era digital. E assim é, que vai trazer tantas mudanças ou movimentos de transformação tão profundos como a era industrial provocou no século XIX e no século XX. A morte da cidade é uma notícia manifestamente exagerada. Utilizando uma frase do famoso Groucho Marx, quando disseram que ele tinha morrido, e ele veio dizer na rádio que a minha morte é manifestamente exagerada. A digitalização, contudo, vai transformar profundamente a economia e a sociedade. Não vai transformar amanhã. Está já a transformar. E a pandemia acelera essas opções, incluindo no teletrabalho, mas não só.
A economia e o trabalho não vão desaparecer, de forma alguma, mas vão mudar muito, tal como sucedeu na era industrial. E a economia terá que ser, eu pus será, deixei o será, pus barra, terá que ser muito mais ecológica, a chamada economia circular, incluindo energia, e também muito mais social. A economia social, que ainda, convém recordar, ainda há 10, 15, 20 anos, a economia social era uma pequena cereja em cima do bolo das empresas. Agora temos cada vez mais importantíssimas empresas, importantíssimas instituições, com muito emprego, que trabalham na área social e na área ecológica. E é esta transformação a que estamos a assistir em Portugal, na Europa, e que vamos assistir de uma forma profunda ao longo do século XXI. Como governar esta transição? Primeiro, perceber que estamos numa época de transição. A compreensão da fase de transição em que nos encontramos. Isto é muito importante. É muito importante perceber que estamos em mudança, porque senão sentimos-nos ansiosos sem saber porquê. E aqui há um trabalho extraordinariamente importante da administração pública e também dos mídias para mostrar que estamos em processo de transição. Segundo, o diagnóstico desta transição, o acompanhamento da transição. A transição vai trazer grandes clivagens, porque vai criar desemprego, vai criar descompassos de formações de pessoas durante décadas e que agora já não têm lugar no mercado de trabalho, vai provocar e está a provocar descompassos nas ocupações urbanas, na habitação, no trabalho, nas formas de consumo, nas formas de lazer, em que assistimos a um aparente caos, mas há de facto uma ordem neste caos, uma tendência ou umas tendências muito concretas. São muitas oportunidades que ao mesmo tempo são criadas. Por exemplo, o teletrabalho. O teletrabalho pode fazer poupar uma série de trajetos, pode fazer diminuir o tráfego e, ao mesmo tempo também, embora pareça paradoxal, pode criar uma série de espaços disponíveis nas cidades para novas necessidades, por exemplo, habitacionais. Antigos escritórios que agora já não são tão necessários e que podem ser utilizados para estudantes. Mesmo em termos digitais, comércio local, em que as câmaras podem apoiar o comércio local, criando, por exemplo, mini Amazones de bairro, em que os cidadãos podem fazer as suas encomendas na mercearia local, isso não, em termos digitais, e com entregas à maneira antiga mesmo. Isso não quer dizer que se passe de um paradigma para outro. Não, o que eu creio que vai acontecer é que no futuro vai haver um pouco disso tudo. Presença digital e situações ocasionais e intercaladas. Isto pode ser muito estimulante, muito interessante. Pode provocar com que os nossos espaços públicos e também os nossos espaços privados possam ser utilizados de uma maneira muito mais rica. Não é fácil, sobretudo porque nós fomos parametrizados, educados, para ser, na era industrial, aquilo é habitação, aquilo é indústria, aquilo é espaço público. E agora o que parece que o mundo nos quer dizer é que cada um deles é um pouco de tudo. Há uma certa tendência para cada um ter uma certa função mais específica, mas sim é verdade, cada um deles poderá ser um pouco de tudo. Isto, creio eu, é muito estimulante. Imaginem, por exemplo, uma escola que já não é apenas uma escola. Pode ser uma escola, pode ser uma componente de apoio a idosos, pode ser uma componente de centro cívico e cultural, ou uma biblioteca que já não é apenas biblioteca, que pode ser várias funções, incluindo noturnas. Tudo isto é muito estimulante e, com a digitalização, permite-nos fazer esta gestão de uma forma muito mais ativa. E, portanto, é praticamente o último slide, em que eu deixava alguns aspectos globais que me parecem essenciais. Posicionar princípios e direitos de qualidade de vida, de economia e de ecologia para as cidades. Fomentar o conhecimento,
investir decididamente no conhecimento, porque a ansiedade social é um assunto muito sério e que cria populismos políticos perigosos, e há aqui um trabalho muitíssimo importante e urbano e de cosmopolitismo a fazer. E, ao mesmo tempo, reforçar os espaços políticos, com a maior participação dos diferentes agentes de cada território. E é o que está azul, em baixo, a participação mais ativa e com estratégias partilhadas e discutidas. E deixo em baixo apenas alguns exemplos que me parecem alguns dos mais fundamentais. Para a cidade em Portugal, um novo urbanismo, muito mais multissensorial, muito mais de acupuntura, de gestão de cada pequeno espaço, como eu referi há pouco os exemplos das Amazonas de bairro, ou das bibliotecas, ou das escolas, diferentes formas de utilizar espaço público. Mesmo o espaço público já não tem que ser apenas rodovia, ou não tem que ser apenas ciclovia, pode ser um pouco disso tudo, com uma gestão mais inteligente, e lá está. E o digital permite-nos fazer essa gestão. A questão habitacional é muito séria em Portugal, incluindo em cidades universitárias como Vila Real, e, portanto, creio que há aqui um trabalho profundíssimo a fazer nas políticas de habitação e na área do arrendamento. O arrendamento está muito fragilizado em Portugal por razões profundas, por razões de décadas de erros, desde as rendas congeladas, primeiro em Lisboa e no Porto, e depois estenderam-se para o país e criaram ressentimentos profundos entre proprietários e inquilinos. Desde até à grande liberalização da Lei das Rendas de 2012, há profundos desequilíbrios. Os investidores confiam muito pouco no mercado de arrendamento, e o mercado de arrendamento é dos mercados mais essenciais para o pulsar, para a dinâmica, para a resiliência das cidades, incluindo cidades universitárias como Vila Real. Portanto, há aqui um trabalho importantíssimo e creio eu que finalmente estamos a despertar para estas questões. Depois, o apoio a conectividades entre empresas e entre instituições. Aquilo que eu referi há pouco, os equipamentos de proximidade e multifuncionais, das bibliotecas, das escolas, dos centros de saúde, etc. Olhem, a questão dos lares de idosos. Um lar de idosos não tem que ser apenas um lar de idosos. Pode ser também, ao mesmo tempo, ao lado, ter crianças. Pode ter atividades culturais. Pode ter multifunções. Nós percebemos de uma forma muito dolorosa, muito trágica, o que é que estávamos a fazer às gerações mais velhas. Com a pandemia aconteceu isto. Muitos de nós já sabíamos desta realidade terrível, mas, portanto, é a nossa obrigação fazer com que estes locais, estes espaços onde as gerações mais velhas vivem, sejam realmente de convívio com diferentes gerações, com diferentes possibilidades. E tudo isto envolvendo as comunidades locais. Não tem que ser apenas as administrações públicas a tratar de tudo. Não é desresponsabilizar a administração pública, muito pelo contrário. É torná-las cada vez mais moderadores e muito mais ativos nesta gestão mais centrífuga, digamos assim. Muito obrigado. Creio que demorei bastante tempo, são praticamente 8, mas estou à vossa disposição para as questões necessárias. Muito obrigada. Realmente passou um bocadinho do tempo, não vamos ter muito tempo para a nossa conversa, mas acho que valeu a pena, sendo que são tudo temas inesgotáveis que nos obrigam agora a ter respostas, não é? O problema do nosso momento histórico é que estamos empurrados para uma situação na qual nos são exigidas respostas que nós não parecemos querer dar. Mas enfim, acho que isso irá ser inevitável mais tarde ou mais cedo. Eu penso que temos algumas questões, não sei se o José... Temos, sim senhor, temos duas questões que aliás eu coloco já juntas. A primeira de Artur Cristóvão, o vice-reitor da UTAD, que pergunta que possíveis implicações tem a pandemia para a relação entre o urbano e o rural, a cidade e o seu entorno. E temos depois uma questão de Carlos Pinto que interpela qual deverá ser o papel das instituições culturais, como teatros e museus, na construção da cidade do futuro e se esta construção estará restrita à potenciação da participação cívica das comunidades locais. Muito bem. Muito obrigado pelas questões, são muito interessantes e muito pertinentes. A relação urbano-rural, não é? Eu suponho que tiveram
uma comunicação do meu amigo e colega Álvaro Domingos, que terá falado destas questões. Aliás, não apenas aqui na zona de Lisboa, mas também certamente aí e muito certamente à volta da região norte, em que já não sabemos muito bem o que é urbano e o que é rural, não é? Eu creio que um dos desafios mais importantes do século XXI, se não o mais importante, que é o desafio ecológico, vai nos obrigar a quase inverter a tendência durante séculos em que era a cidade que invadia, em que o urbano invadia o rural, sobretudo nos últimos 200 anos. Agora vamos necessitar que o rural invada o urbano. Não quer dizer que o urbano acabe, de forma alguma, mas ficará muito mais enriquecido com alguma ruralidade no sentido ecológico, bem entendido. Ou seja, é perfeitamente possível fazer uma gestão urbanística de cada tecido urbano que seja mais ecológica, não apenas nos seus consumos, por exemplo, energéticos, não é? E produção também, mas também na capacidade de produção agrícola, por exemplo, ou na interligação mais direta entre os seus entornos, ou o interland de cada uma das cidades. Eu, como referi há pouco, como foi referido, eu fui consultor do programa Urbact, coordenei, assessorei várias redes de planos estratégicos de cidades pela Europa. Um dos que eu tive mais gosto em trabalhar, uma rede de 12 cidades europeias, que está a ampliar-se neste momento, que tem como objetivo tão simples como isto, que até 2030, 50% de tudo que cada uma dessas cidades consumir em termos de alimentação será produzido na respectiva região. 50%. Pode parecer pouco, mas é uma revolução. Cidades como Bruxelas, ou como Madrid, ou como Varsóvia, em que 50% de toda a alimentação consumida nas cidades será produzida na própria região. É um compromisso que estas cidades fizeram, em colaboração com as suas universidades, e que enriquece não apenas o mundo urbano, mas o rural à volta, não é? Outro exemplo que eu posso dar, em Paris há um projeto também muito interessante de reecologizar, desculpem o termo, os logradouros, os interiores urbanos, que eram antigas fábricas, antigas garagens, armazéns vários, e agora há um programa que apoia os condomínios, que por sua vez, condomínios de edifícios que se vão formando em mega condomínios de quarteirões inteiros, para tratar de um logradouro inteiro, e a Câmara apoia com conhecimento agrónomo, por exemplo, com conhecimentos de apoio, saberão melhor que eu os termos, de colocar alguma agricultura urbana, de algum tipo de arvoredo, etc., com algumas condições. Os logradouros, por exemplo, têm que estar abertos, têm que ser públicos durante algumas horas do dia e, portanto, há aqui uma oportunidade incrível. E, se não me engano, não tenho aqui o número presente, a perspectiva numa cidade enorme como Paris é que quadruplique a sua área ecológica não permeabilizada, não impermeabilizada, aliás, nos próximos 15 anos. Portanto, são exemplos destes que podem, não é trazer propriamente apenas o rural para o urbano, mas tornar o urbano mais rural ao mesmo tempo. E que são muito estimulantes. É evidente que depois por trás disto tudo também há a política pesada. A política pesada de não permitir muito mais urbanizações descontextualizadas dos tecidos urbanos mais compactos, etc. Portanto, há aqui um trabalho muito interessante que pode ser feito às diferentes escalas para as diferentes cidades. Muito bem. Relativamente à questão das instituições culturais, muito brevemente. Muito bem, muito rapidamente. Eu creio que, como eu referi há pouco, realçava que um dos trabalhos mais importantes a ser feitos é a nível da informação e do conhecimento. E a cultura é uma arma poderosíssima para a nossa reflexão e para o nosso entendimento do estado da arte das questões. Sempre acreditei muito nisso.
E, portanto, creio que há aqui um trabalho preponderante das instituições culturais, neste aspecto, e, ao mesmo tempo, também as instituições culturais também podem ser um dos principais entornos para esta multivariedade dos diferentes equipamentos nas escolas, nos centros de saúde, nas bibliotecas. Portanto, equipamentos que nem sequer são culturais, como denominados, mas que podem e devem ter atividades culturais nos hospitais, nos centros de saúde, nas câmaras municipais. Portanto, é também, da mesma forma como eu referi há pouco, que o rural deve entrar no urbano, eu diria também que a cultura deve entrar em literalmente todos os espaços das nossas cidades, públicos e privados. Muito obrigada. Da minha parte subscrevo e temos tentado enverdar por essa via. Eu gostaria muito de convidar a todos os que participaram a ligarem os vídeos para as nossas despedidas. Agradecer muito a presença da arquiteta Teresa Anderson, que já ligou o seu vídeo, o professor Artur Cristóvão, o doutor António Martinho, o padre Ricardo, o Ricardo Bernardes, a Susana, o João, obrigada a todos pela vossa presença. E o José Carlos, boa tarde. O professor João Seixas, espero que isto seja só um início de conversa. Bom, já sei que esta conversa já começou antes com o vereador Adriano de Sousa, mas temos aqui seguramente muitos fios por onde puxar e agradeço muito mais uma vez a todos. Não sei se o Adriano quer fechar com alguma palavra final, ou se há ainda algumas questões que ainda possam ser respondidas. Eu penso que é um comentário Não tínhamos mais questões, tínhamos mais alguns acrescentos de comentário de Artur Cristóvão, que refere que temos visto algum movimento de ida do rural para o rural por parte de urbanos, assim como a invasão das cidades por hortas, jardins, que neste momento o mundo está cheio de bons exemplos de agricultura urbana e que muitos municípios começam a ter políticas ativas de apoio e recomenda-nos que vejamos na RTP2 um programa francês sobre este assunto às 21 horas durante a semana. Muito bem, muito obrigada, muito obrigada Artur, até breve e vamos nos mantendo em contacto. Muito gosto, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde a todos. Vereador, está com o microfone desligado. Ok. Pronto, da minha parte resta-me também agradecer ao professor João Seixas, de facto, pela excelente apresentação que já nos habituou, não é? E de facto, pronto, dizer que é um gosto estar a partilhar convosco desta forma, que não seria a mais agradável, seria fisicamente estarmos todos numa sala a partilharmos e a convivermos, mas de facto a pandemia obriga-nos a este modo alternativo de fazer este ciclo de conferências. Esperemos que no futuro possamos fazê-las também em modo presencial. Já estamos a pensar nisso, mas até lá esperamos que a pandemia passe. Muito obrigado a todos. Professor João Seixas, muito obrigado também por estar connosco e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Até breve.